Vamos para mais um cafezinho e vamos responder o que o Dev Júnior deve saber de design de código e arquitetura. Vamos lá? Então, esse cafezinho aqui é uma resposta ao comentário do Mister Punk da Silva. Então, Mister Punk da Silva, vamos lá, vamos responder essa pergunta. Gosto muito do seu conteúdo, valeu. Você poderia abordar o que um Dev Júnior deveria entender sobre design de código e arquitetura? Então, vamos ver isso aí. Aí tem um comentáriozinho aqui embaixo. A propósito, você se parece com o Lula. Beleza, tipo, eu acho que eu me pareço mais com meu avô. Mas assim, tá beleza, né? Tipo, meu avô também usava barba e ele morreu antes do Lula ficar famoso, né? Mas aí, vamos. Morreu bastante tempo atrás, eu só vejo por fotos, né? Vamos falar desse assunto, né? Então, o que, que eu acho assim? Bom, a gente costuma esperar nada do Dev Júnior. Isso é uma coisa que é meio padrão, mas assim, a gente espera assim, né? Na verdade, a gente espera, né? A gente espera que o Dev Júnior consiga entender conceitos, e para isso ele tem que saber algumas coisas, né? É engraçado que eu gravei esse cafezinho sem partir desse ponto básico que o Dev Júnior ele tem que entender alguns conceitos, e aí ele precisa entender algumas coisas que não são ditas muitas vezes num cursinho bem simples aí que desses que tem de linguagem, né? Então assim, eu sou crítico aos cursinhos de linguagem porque eles não realmente preparam para o mercado de trabalho, porque eles deixam muitas lacunas, né? E aí a gente vai falar dessas lacunas aqui, né? O que, que o Dev Júnior deve saber sobre design de código? Vamos começar lá. O que, que o Dev Júnior deve saber sobre design de código? Eu acho que o Dev Júnior deve saber basicamente ali o que, que é os estilos de programação ali, estilos não, né? Os paradigmas de programação, quando eu falo assim, eu estou usando aqui orientação a objeto, ou estou usando um pouco de programação funcional, ou estou usando aqui orientação a objeto procedural, né? O que, que é procedural? Ele deve pelo menos ter uma ideia do que é isso, ter visto ali alguma coisa. Por quê? Porque, cara, ele tem que saber que ele está desenvolvendo orientação a objeto. Não dá para um cara pegar uma linguagem de orientação a objeto sem saber o que é orientação a objeto, né? E assim, não vou exigir dele que ele saiba o que é o Tell Don't Ask, né? Que é um conceito que eu gosto bastante, que muitas pessoas que estão trabalhando não sabem, e por isso tem muito bug, muita complexidade de código, por isso eu falo sempre nos meus vídeos. Então, se você pegar os meus vídeos aí, principalmente ver os vídeos aulas, né? Pega ali o meu canal, tem diversas playlists dele, e tem diversos vídeos aula. Então lá eu trato muitos conceitos que eu sinto que estão faltando nas pessoas, principalmente assim, pessoas que eu lido no dia a dia, né? Então, ele tem que saber ali quais são os paradigmas de programação. O que, que é uma orientação a objeto, o que, que é herança, polimorfismo, né? Como é que isso funciona, né? E engraçado que eu já tinha gravado esse vídeo, eu tinha começado com o que vem depois, né? Porque eu tinha falado, ele tem que começar a estudar design patterns, mas design patterns muitas vezes não é um requisito ali básico, né? O requisito básico é ele saber o que é orientação a objeto. Até porque é o seguinte, vamos pensar, você não consegue entender design patterns se você não souber o que é orientação a objeto. Se você não souber que a interface é um arquétipo, né? O que é um arquétipo, né? Tipo, e que o que é um objeto? O objeto é a instância, né? E isso são conceitos até um pouco filosóficos, assim, mas a gente tem que saber, né? Tipo, o que é um objeto, o que é uma classe, o que é uma interface, por que eu devo me comunicar mais com interface e não com classe, né? A gente tem que saber isso que é o básico, né? E aí, assim, se fala também do Solid, né? O Solid, assim, não sou muito fã do autor, mas isso é a única coisa boa que ele fez, tá? Não que ele seja o autor do Solid, né? Porque assim, o Solid, o que, que é o Solid? O Solid é um acrônimo, né? Assim que. Deixa eu. Tem até um post sobre isso, né? Solid. Não vou achar agora, né? Mas eu vou deixar aqui ligado que eu discuto o Solid. Né? O Solid ele começa. A discussão do Solid ele começa com os problemas de código, né? E muitas vezes ninguém discute os problemas de código que servem para aplicar o Solid. Só discute o Solid, né? Eu acho muito importante discutir os problemas de software para depois entender o software, né? E aí ali, o que é viscosidade, blá blá blá, cold smell. Então, vou recomendo muito ler um post que eu fiz há muito tempo atrás, que inclusive já foi copiado por uma consultoria de software, e que eles deram um nome que assim, esse post é dos nossos consultores. Aí eu, pô, pera aí, cara. Eu pedi pros caras lá, envia uma notificação extrajudicial pros caras, né? Só basicamente escrevi um e-mail dizendo pros caras, então, remove meu post aí, senão que eu não sou. Ou me contrata ou remove meu post, né? É porque eu não sou consultor de vocês. E não tava nem no meu nome, né? Mas eu tenho um post que eu discuto esse artigo do Solid, né? Que é o Solid em 5 letrinhas, que é o single responsibility
eu não lembro o que que é direito, né, tá? Mas assim, ele tem Open Close Principle, princípio aberto e fechado, responsabilidade única. Ele discute essas 5 letrinhas, que são 5 coisas que não foram feitas pelo autor do código, né? Pelo autor do Solid, né? O autor do Solid só catalogou e botou o nome, ó, isso aqui é o Solid. Ele só reutilizou código, conhecimento dos outros, né? Então, assim, essas 5 coisas são importantes você saber. Aliás, numa entrevista de júnior, normalmente se pede, o que é o Solid? Me diz o que é o Solid. Porque isso se diz em faculdade, né? Tipo, o que é o Solid e como você deve trabalhar isso para ter um bom design de código. Um dos princípios lá é a base do que a gente tem para muito design de código, que é tipo, a gente não pode ter uma classe Deus, uma classe com grandes responsabilidades, com todas as responsabilidades, né? E assim, classe com todas as responsabilidades, saber identificar a responsabilidade de uma classe é uma coisa que é um skill necessário, né, para desenvolvimento, né? Então você saber ler um código, assim, um júnior tem que saber ler um código e entender, essa classe aqui está fazendo tal coisa. Tem que saber identificar isso, né? Então, assim, um júnior tem que saber ali, pelo menos o que é os paradigmas de programação, o que é orientação a objeto, um pouco o que é o Solid ali, o que são aqueles padrões ali que regem o design do código, né, a posterior, né, e, assim, é básico, né? É isso aí que tem que saber, né? E aí, assim, isso aí vai te habilitar a estudar um segundo passo, né? Eu sempre penso em carreira, em estudo também como evolução, assim, tipo, você tem essa base sólida aí, você vai passar para o segundo ponto. Que é o segundo ponto? Eu quero aprender agora o que é design patterns. Para que serve design patterns? Isso é muito importante você saber. Dá uma olhada nos meus vídeos, por quê? Porque tem muita confusão, tem muita gente falando bobeira aí, né? Tem muita gente que não estudou as coisas e fala senso comum. Fala assim, design patterns estão forçando eu a usar um padrão, eu não quero usar aquele padrão porque eu acho que aquele padrão é... Tipo, cara, se você acha que aquele padrão é uma merda, talvez aquele padrão não se adeque ao seu contexto, né? Porque todo padrão tem isso, ele é uma solução identificada em diversos contextos, que ele se adequa a alguns contextos, não se adequa a outros contextos. Então, tenha ciência disso, não saia por aí usando design patterns sem saber, né? Tem vários vídeos que descrevem isso. E aí depois do design patterns você pode evoluir para um DDD. O que é o DDD? Como é que eu posso usar um DDD? E aí o DDD é o ponto que eu acho que, assim, partindo daí, você vai sair para as práticas de DDD, que é coisas como identificar padrões dentro do projeto, que é uma coisa já de sênior ali, que tem a comunidade de DDD tem diversos práticas, não sei se é práticas, padrões, por exemplo, eu tava lendo, falando do storytelling, né, storytelling de domínio, tem o Event Storm, tem um monte de coisa aí que a comunidade DDD pratica que é legal, né, mas isso nunca vão te perguntar numa entrevista para júnior, nem de DDD, eu acho que nem de DDD. Mas se quiser saber, dá uma olhada na minha playlist aí, né? Então, respondendo a sua pergunta aqui, eu já finalizo aqui sobre design de código. Cara, paradigmas de programação, o que é funcional, o que é orientação a objeto, o básico de orientação a objeto, o que é classe, o que é interface, o que é uma classe abstrata, já que se você estiver trabalhando com Java, né? O que é... Se você vai trabalhar com programação funcional, o que é uma função pura, né? O que é composição de função, essas coisas de programação funcional que eu não lembro de cabeça muitas vezes, né? Professor Adolfo, me desculpe. Eu fiz programação funcional com o professor Adolfo. Tem até o. Acho que eu nunca fiz a apresentação aqui, né? Uma apresentação boa aqui. Uma apresentação que eu fiz na disciplina, eu devia fazer aqui no canal, né? Mas voltando agora para arquitetura, o que eu devo saber de arquitetura, né? Isso é muito interessante, assim, porque eu também falei, né, no vídeo que eu gravei, eu vou te jogar fora, né? Que a gente tem que saber nada. Mas eu falei, depois eu tava pensando, cara, não é assim. A gente tem que saber, sim. A gente tem que saber o que é rede. Eu acho que a gente tem que saber, quando a gente tem que saber arquitetura de software, assim, basicamente assim, o que é um processo, o que é uma thread, redes, processos comunicando através de redes. Eu fiz um post esse dia, um post não. Eu fiz um post há algum tempo atrás, né? E fiz um cafezinho sobre esse post que é sobre relógios, né? Que assim, uma das bases de sistemas distribuídos e arquitetura. A gente tá falando de arquitetura quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de sistemas distribuídos, né? Caso você não saiba, né? Uma das bases é que assim, são processos
operando em rede. Então a gente tem que saber o que é rede, a gente tem que saber o que é clock da máquina, por que o clock é distribuído, por que a gente não pode, por que a gente não sabe se uma máquina tem o mesmo clock que a outra. Então aquele cafezinho ali pode ser importante. Não sei se pergunta sobre isso, mas tem que saber ali que, o que é o protocolo HTTP. Não sei também se pergunta por isso, né? Tipo, o que é o REST. O que é o REST, né? Eu tenho um livro sobre o REST, caso você não saiba. Né? Eu vou fazer o merchandising no meu livro aqui, porque eu tenho um livro sobre o REST, que eu escrevi, que eu estou reescrevendo, porque ontem eu falei uma coisa e aí eu fiquei até meia-noite reescrevendo, o que eu não poderia fazer, já que eu tenho um mestrado a terminar. Mas sobre arquitetura, você tem que saber o que é rede, o que é um processo, porque... E eu já trabalhei com algumas pessoas assim que acham que computação é mágica. Computação assim, não, porque eu peguei uma máquina na nuvem, blá blá blá, e tô usando lá o meu Lambda da vida. Bicho, aquilo dali é uma máquina rodando, né? Como diria uma máxima, não existe cloud, existe Linux dos outros, né? Tipo, é Linux rodando em algum lugar da Terra, usando recursos da Terra, né? Então você tem que saber ali que a arquitetura de software é software rodando sobre a rede. Então você não pode ali ignorar que o que é um protocolo, o que é um REST. Um REST ele roda sobre o HTTP, que roda sobre o TCP, que roda sobre o IP, né? Então assim, o básico de redes eu acho que você tem que saber ali, né? E quem vai te dar esse básico de redes? Não sei. Tem alguém falando sobre isso na internet? Não sei. Eu falo muito pouco. Apesar de uma outra área do meu mestrado ser em redes, mas assim, a gente trabalha muito pouco e fica mais nos sistemas distribuídos. É redes e sistemas distribuídos, mas a gente fica mais nos sistemas distribuídos, né? Então, é um assunto até bom se discutir isso, porque assim, muito pouco se fala sobre isso, né? Sobre os protocolos da internet. Meu livro trata um pouco disso no capítulo, eu tô até melhorando ele bastante nesse capítulo, né? Sei lá, depois eu mando pra editora ver se eles querem tentar mandar de novo, mas isso é importante de saber. Por quê? Porque isso é importante de compreender princípios que vão vir depois, né? E muitas vezes esses princípios requer um conhecimento que a gente não vê no mercado, né? Ninguém está discutindo isso no mercado porque é basal, né? E também assim, tem outra coisa, né? Eu tô falando aqui num contexto o meu contexto, que é um contexto de uma empresa multinacional, sistema telecom, grandes empresas. A gente precisa saber disso. Mas algumas vagas você não precisa saber disso, mas isso vai te dar um diferencial, né? Um diferencial de saber, o protocolo HTTP é isso, aí tem os headers, eles funcionam, assim. A internet é assim, então assim, quando eu mando E eu tô falando de redes, não de configurar a rede, eu tô falando de rede de entender como funciona a rede. Quais são os protocolos que tem ali, o que é um DNS, o que é como é que o Rose Name... eu lembro uma vez, eu vi uma entrevista, eu não lembro agora qual que era a entrevista, o cara simplesmente perguntava assim, quando o meu navegador se conecta no Google, o que acontece? E aí o cara tinha que escrever lá que, não, você bota lá www.google.com.br, né? E aí aquele dali vai consultar um DNS que vai transformar aquilo no IP, ele vai abrir uma conexão TCP que vai enviar, vai quebrar os pacotinhos, vai enviar para outro lado, e aí naqueles pacotinhos vai ter o protocolo TCP que vai fazer uma requisição pro Google e vai voltar aquela requisição e seu navegador vai interpretar. Isso aí é o que um curso de redes deveria te dar, esse conhecimento. E esse conhecimento é base para o quê? Para o que você vai aprender ali de arquitetura, que depois você vai aprender, não, isso aqui é o HTTP. E aí você vai entender, tipo, o que é o que eu falo, né? O que é trade-off, isso aqui não é requisito de um júnior. O que é REST, muitas vezes mas às vezes também não é um requisito do júnior. Event Driving não é um requisito do júnior. Não se pede que o júnior saiba disso, né? Se pede que o júnior saiba, sei lá, programar. O júnior tem que saber programar. Cara, você sabe Java? Você consegue me escrever um programa aí que abre um arquivo e escreve nele? Você consegue escrever um programa que abre um socket e escreve nele? Não que você vai precisar usar isso no trabalho. Mas você vai precisar entender alguns conceitos, por exemplo, vou ter que salvar isso aqui no arquivo, ou o conceito ali do banco de dados, como é que funciona o banco de dados, como é que funciona a conexão com o banco de dados, né? O que é o conceito de um cache, assim, tipo, o que é um cache, né? Sabe o que é um cache? Sabe por que usar um cache? Isso é interessante, tem gente que não sabe por que usar um cache.
Por quê? Por que usar o cache? É uma pergunta básica. Por que usar um cache? Aí você vai falar assim, não, porque a conexão ali, a conexão com o meu banco de dados é muito lenta, porque o meu banco de dados vai ler ali. Então eu vou ter que comunicar com o servidor de cache para ele evitar ler. Tá, mas os dois estão sobre a rede, né? Por que usar um cache? Né? Eu volto a pergunta, por que usar, já que os dois são, tipo, porque é mais rápido, aquela conexão é mais rápida, eu não quero processar aquele dado. Você pode dar várias respostas ali e assim, não existe uma resposta certa, errada, né? Eu acho que, sei lá, joga no chat GPT e vê a resposta dele e talvez tá errada, né? Mas é isso, né, pessoal? Então, concluindo aqui meu vídeo, né? O que eu quero, assim, o que o Júnior deveria entender de design de código e arquitetura, né? Design de código, eu falei aqui, olha, ele tem que entender quais são os paradigmas de programação, entender que ele, ó, eu estou num ambiente que eu estou desenvolvendo orientação a objeto, então a orientação a objeto tem esses conceitinhos aqui de herança, de polimorfismo, existe o Solid aí, dá uma lida no meu post que vai estar aqui, né? De arquitetura, entender rede, entender processo, entender como sua máquina funciona, que sua máquina tem várias threads, né? E que assim, quando eu quero passar um processamento para outra máquina, eu estou fazendo o quê? Aliviar o processamento dessa máquina. Então, assim, tem que saber o básico disso, né? Sei lá. Para mim, se eu fosse fazer uma entrevista de júnior, eu ia me focar nisso. Se o cara, que eu imagino assim, se o cara conseguir entender e responder isso, ele vai estar habilitado para aprender tudo que o júnior tem que aprender. Porque muitas vezes vamos lá, contratou um cara que estudou Java ali, mas, cara, o maluco não sabe o que é uma thread. Pô, peraí, né? Como é que o cara vai trabalhar? O cara não sabe o que é uma thread? Como é que o cara vai. O cara não sabe como é que funciona uma rede. Como é que o cara vai debugar algumas coisas, né? Tipo, sei lá. Eu fico pensando, né? No meu trabalho isso é inaceitável, né? Vai trabalhar com telco. O telco tem diversos protocolos de rede. Então, assim, a gente tem que saber, sei lá, eu comecei trabalhando com Diameter, hoje eu trabalho com Kafka somente, né? Mas assim, na base ali tem um protocolo REST ali, mas tem outros protocolos envolvidos, né? Então é isso aí, pessoal. Vou terminar por aqui, que eu acho que tem resposta demais, né? Eu dei algumas coisas para você ler aí, caso você seja júnior. A última dica que eu dou, e aí já deveria ter dado antes, é assim, se você é júnior, tá tentando entrar no mercado, né? O que eu te recomendo? Faz uma busca ativa do que é reconhecimento. Procura as vagas, né? Lista o que elas pedem, tenta saber o que é cada coisa. Você não precisa manjar 100%, mas sabe, tá pedindo aqui Spring. O que é Spring? Spring é um framework Java, beleza. Como é que eu uso Spring básico ali, né? Beleza, olha o tutorial, dá uma olhada. O que é Maven? O que é Maven para tal coisa ali? Tipo, o que é REST? Saiba definir. Se tá pedindo na vaga, saiba ao menos definir. REST é tal coisa. E saiba definir bem, tá? Saiba definir bem. Porque quando o meu livro, por exemplo, surgiu quando eu fazia mentoria, eu perguntava o que é REST, as pessoas respondiam HTTP com JSON, que tá errado. Tá errado. Isso tá errado. Então, assim, devo ter vídeo falando de REST. Então, faz essa busca. E assim, foi na entrevista, viu que teve alguma pergunta ali que você não sabia responder, volta para casa, tenta estudar a resposta, né? Sei lá, posta essa pergunta em uma rede social, pergunta aqui no canal, nos comentários, e eu vou tentar responder. Por quê? Porque isso vai te ajudar a melhorar. A sua carreira é uma busca crescente de conhecimento, né? Então, assim, se você falhou numa entrevista, tente estudar aquilo para não falhar novamente naquele ponto. Se você falhar novamente naquele ponto, cara, uma escolha sua, né? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Teve bastante coisa, 18 minutos, quase 9 minutos de vídeo. E eu desejo sucesso para você como júnior, porque, cara, júnior é o início da carreira, né? Tem muito a ser feito. Obrigado, valeu e... Isso aí.